detalhe importante é que meu curso correu durante o tempo da guerra. Foi de 39 a 44, e a guerra foi de 39 a 45, e havia dificuldade na obtenção tanto de material didático, material técnico, aparelhagem, não havia possibilidade de importação, como também em questão de livros. Não havia possibilidade de comprar livros, porque não havia. Não tinha sido fechada a importação. Então a gente se valia de livros franceses, que a gente naquele tempo lia francês, livros franceses anteriores à guerra que já estavam aqui, e livros argentinos, livros em espanhol, editados na Argentina, e que a gente utilizava para o estudo. E em 42 o Brasil declarou guerra às potências do eixo. E como proclamou guerra à Alemanha, Itália e Japão, resolveu formar uma força expedicionária para enviar tropas para auxiliar a luta na guerra na Europa. E começou a convocar estudantes, jovens em geral, da idade própria para ir para a guerra, ali dos seus 17, 18, 20 anos, e fomos convocados para servir no exército. Só que como nós éramos estudantes de medicina e outros universitários, nós fomos destinados ao curso de preparação de oficiais da reserva, CPOR. Apenas acontece que o CPOR, que funciona exatamente aqui perto, né? Então foi criado um novo, e esse núcleo de preparação funcionava no quartel do 7º Batalhão de Caçadores, que era um quartel que existia, não sei se conheceste, um quartel que existia ali na João Pessoa, no começo, perto do viaduto da Sagrado Filho, bem na esquina, ali tinha um quartel. Era o quartel do 7º. E como ficava próximo das faculdades, da Faculdade de Engenharia, Direito e Medicina, que era tudo por ali, então eles escolheram, como não havia lugar suficiente dentro do quartel, não havia acomodação, eles escolheram a Faculdade de Direito como uma base e para depósito de armamento e também para as aulas teóricas. As aulas teóricas do curso militar eram dadas nas salas de aula da Faculdade de Direito. E como havia necessidade dos exercícios militares serem feitos de manhã, então foi decretado, isso em todo o país, que as faculdades em geral começariam as aulas somente às 10 horas da manhã. Então, das 6h30 às 9h30, nós tínhamos exercícios militares. Das 6h30 da manhã, tinha quem estar no quartel, e dedicávamos a uma série de exercícios, aulas teóricas, linha de tiro, marchas militares, né? Exercícios de marchas,
E tudo isso era feito ali nos arredores, aproveitando aquelas ruas que havia ali ao lado da Faculdade de Medicina, que naquele tempo, com o pouco número de automóveis que havia em Porto Alegre, eram ruas desertas e permitiam o uso para os exercícios militares. E aproveitaram também um departamento de educação física do Exército que funcionava na Parque Farroupilha, não sei se funciona até hoje, e os exercícios de educação física eram feitos lá. Isso aconteceu em novembro de 42 e foi até março de 44. Quando nós terminamos o curso, fomos declarados aspirantes e em seguida convocados. Eu fui convocado para servir no 7º Batalhão, no 7º Regimento de Infantaria, que funciona em Santa Maria, ou funcionava. Então eu fui transferido para Santa Maria e passei 3 meses em Santa Maria, com prejuízo da faculdade. Não podia assistir aulas. As aulas, eu fui dispensado das aulas e a turma toda que foi convocada para o serviço militar era dispensada de assistir às aulas. Tinha frequência garantida. Mas, em compensação, não aprendia nada. Em vez de estar estudando medicina, eu estava estudando artes militares. Então, e depois, o senhor passou esse período em Santa Maria e retornou para a faculdade? Depois de 3 meses, foi de maio a agosto, terminou o estágio, fui dispensado, aí voltei à faculdade. Mas aí já estava no fim, porque nós estávamos em agosto e em dezembro era a formatura. Então, em dezembro, houve a formatura da turma. Certo. E depois da formatura, voltou para o serviço militar? Ou daí não, já tinha sido dispensado? Não voltei para o serviço militar. Mas acontece que 2 anos depois, eu ingressei na Brigada Militar como capitão médico. Então, eu fui nomeado capitão interinamente, e 1 ano depois eu fiz concurso, fui aprovado e fiz a carreira militar na Brigada Militar, fui servir num quartel, depois no hospital da Brigada, onde fiquei mais tempo, e terminei o serviço militar como coronel. Aí me aposentei no posto de coronel, no ano de 1965. Muitos colegas seus também se direcionaram para a área militar depois dos treinamentos, ou foram poucos? Não, eu acho que nenhum. Sim. Mas esse estágio que o senhor fez em Santa Maria, eles também podiam fazer? Ou foi mais algo porque o senhor... Não fui só eu, mas foram certo. dezenas que foram convocados e foram servir em diversos lugares do estado. Em Cruz Alta, em Passo Fundo, em Rosário, em Santana do Livramento, em diversos lugares do estado. E doutor, uma curiosidade minha, a sua turma também tinha mulheres que já haviam passado? A minha turma tinha 4 mulheres. E como é que funcionava elas foram dispensadas ou não para essas questões militares? Sim. Elas não foram convocadas, elas foram dispensadas. Então, As mulheres naquele período não funcionavam no exército. não funcionavam no exército. Talvez como enfermeira ou com serviço burocrático, mas as minhas colegas não foram convocadas. O senhor teve algum outro envolvimento
questão de diretório acadêmico, centro acadêmico, o senhor participou de alguma dessas atividades de movimento estudantil, digamos assim? O Getúlio Vargas tinha proclamado uma ditadura no ano de 1937, que durou até 1945. Então, qualquer atividade assim do tipo de centro acadêmico era considerado subversivo. Os alunos não podiam se reunir, não podiam se associar a nenhum centro acadêmico e estava tudo paralisado. Não funcionava. Os aspirantes foram convocados para servir. Doutor, a gente sabe que naquele período que o senhor terminou a faculdade não existiam especialidades, né? O médico fazia atendia todas as áreas, não é? Havia enfermaria na Santa Casa com algumas especialidades. Urologia, por exemplo, era uma especialidade. Dermatologia era outra. Otorrinolaringologia, oftalmologia, obstetrícia, ginecologia. Que havia. Quem quisesse se especializar podia. Quem quisesse ia fazer estágio nas enfermarias e aprendia lá com os professores. O senhor chegou a frequentar alguma dessas enfermarias para se especializar de repente em uma área específica? Eu frequentei uma enfermaria de clínica médica. Essa enfermaria de clínica médica tinha como chefe um dos professores da Faculdade de Medicina, que era o professor Tomás Mariante. E era um serviço completo. Tinha serviço de radiologia, tinha serviço de eletrocardiografia e tinha laboratório. E eu fui convidado a trabalhar no laboratório. E fiz um estágio no laboratório e fui gostando do assunto, da matéria, e fui me aperfeiçoando. E isso me facilitou muito o estudo dos anos posteriores, porque quando eu cheguei nos anos posteriores nas cadeiras de parasitologia, bacteriologia e patologia geral, eu já tinha prática, eu já tinha conhecimentos práticos que tinha aprendido no laboratório da Santa Casa. Depois que eu fiquei uns meses no laboratório, o diretor do laboratório se retirou, foi para outra área, e o diretor da clínica me convidou para dirigir o laboratório. E eu então fiquei dirigindo o laboratório da enfermaria durante todo o resto do tempo da faculdade. Isso foi decisivo na minha vida, porque me levou a mais tarde a fazer como especialidade exatamente laboratório. Então a minha especialidade em medicina é hematologia clínica e patologia clínica. Eu passei 2 anos em Vacaria. Eu fui convidado por uns colegas para abrir uma clínica na cidade de Vacaria, e eram 3, 2 e mais eu, 3. E lá nós trabalhamos durante 2 anos. Mas não foi satisfatório, não foi favorável, houve muita dificuldade e nós desistimos de sair e voltamos para Porto Alegre. Cada um tomou o seu destino e eu ingressei na Brigada Militar.